A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. A frase é de Martin Luther King e ela abre esta publicação, o Manual de Comunicação LGBTI+. Ele tem o objetivo de esclarecer conceitos para derrubar preconceitos. É um primeiro passo para que a gente consiga atingir o ambiente corporativo, para que a gente consiga atingir a população em geral. O mundo vai ser politicamente correto porque as pessoas estão demandando o direito de serem chamadas como elas querem. Senta e chora porque nós não voltaremos para o armário. É muito comum ouvir comentários sobre a quantidade de siglas e a variedade de nuances em assuntos LGBT. Para facilitar a vida de jornalistas, foi lançado o Manual de Comunicação LGBTI+. Ele traz a terminologia atualizada sobre a população gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual e intersexual. O mais abrange outras orientações sexuais. A ideia é combater discriminação e violência com informação. O manual foi lançado na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O Em Discussão está começando. Temos algumas coisas a se comemorar. Hoje em dia, eu percebo, uma percepção empírica, os gays têm certa aceitação social. Em Porto Alegre, onde eu estava morando, casais de gays e lésbicas conseguem andar de mão em alguns lugares. Então, existem alguns avanços. Um dado recente saiu no Conjur, que cartórios registraram 19.500 casamentos homoafetivos em 3 anos. Há avanços, mas aí temos um contraponto. O Brasil é o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. De acordo com o mapa dos assassinatos de travestis e transexuais elaborado pela ANTRA, a Associação Nacional dos Travestis e Transexuais, em 2017, 179 pessoas travestis e transexuais foram mortas no Brasil, que dá cerca de uma pessoa morta a cada 48 horas no Brasil, dessa população que já é pequena. 94% são do gênero feminino, um crescimento de 30% em relação a 2016. De acordo com estimativas não oficiais, população trans e travesti, eles têm estimativa de vida de 35 anos, ao contraste de 75 anos da população cisgênero. Esses crimes, se eles não ocorreram por uma motivação transfóbica direta, eles ocorreram porque a população trans ela é submetida a um processo de desumanização. Não são aceitos pela família, eles não têm acesso à educação formal e, em consequência, não têm acesso a emprego. Então, de acordo com a ANTRA, cerca de 90% das pessoas trans e travestis recorrem à prostituição e acabam, por conta disso, sendo expostas à violência, que é um dado bastante alarmante. E quando são mortas, os jornais eles confundem conceitos, chamam de gays, de lésbicas, colocam o nome de batismo, ignoram o nome social da pessoa e todas as formas de violência, seja a violência física que decorreu, que deu causa à morte, como violência simbólica e dos próprios jornais. E é um dado também bastante sabido que o suicídio entre pessoas LGBT é muito maior do que entre pessoas não integrantes desse grupo. E a violência estrutural e sistemática do Estado, de não proporcionar efetiva segurança a essas pessoas. O manual vem a dar uma resposta, ou tenta dar uma resposta à dramática situação que o companheiro descreve na sua fala. O documento surge do esforço de uma equipe que foi liderado pelo Tony Reis, e acompanhado por uma equipe de muitas pessoas no Brasil e fora dele. É um esforço legitimamente internacional para ajudar a avançar a causa. O apoio desta parte da Gay Latino para o manual é para responder aos novos desafios que se apresentam para a plena igualdade social das pessoas LGBTI+, que ainda enfrentamos a homofobia em nossa vida cotidiana, em nossas famílias, nossas escolas e nossos lugares de trabalho. A ideia detrás do manual é atacar a linguagem que genera ou perpetua situações de discriminação. Para nós,
a discriminação e o preconceito, que são a base da homofobia, surgem das ideias que são transmitidas pela linguagem e perpetuadas pela linguagem, pelas imagens, pela mídia. Então, para nós é muito importante ressaltar que as palavras criam mundos, transformam a realidade e têm o poder de mudar as injustiças. Homofobia, de acordo com Rogério Diniz Junqueira, é o preconceito e a discriminação contra quem não se insere na norma hegemônica binária posta. Não é medo, porque medo traz uma noção de patologização. E não é isso, é uma construção social que arvora um estigma. Esse estigma que ocasiona todos os problemas que aqui hoje trazem a gente nessa audiência pública de hoje. Violência física, violência psicológica, isso está nas piadas, na ridicularização, nos estereótipos, em pequenas coisas. E quem faz parte da população percebe isso. Quem é hétero não percebe, mas quem faz parte da população percebe isso no dia a dia. Aquela piadinha do fulaninho do futebol. É um manual que inicia-se agora na comunicação, mas é um primeiro passo para que a gente consiga atingir o ambiente corporativo, para que a gente consiga atingir a população em geral com uma linguagem um pouco mais tranquila e simples, para que quando as pessoas ouçam gênero não pensem que isso é uma excrescência. E elas consigam realmente diferenciar o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, conceitos básicos que a gente precisa para dar dignidade às pessoas, né? E para manter também essas pessoas no ambiente de trabalho, para manter essas pessoas com dignidade e direitos como cidadãs que elas são. Acho que realmente vai ser uma contribuição extraordinária, porque, se eu entendi, esse manual é para ajudar as pessoas na área de comunicação quando escrevem sobre a questão da homossexualidade, em toda a sua amplitude, utilizarem os termos de forma correta. Vai ser de grande auxílio, porque muitas vezes a gente vê a boa vontade, mas a informação é incorreta. O termo hermafrodita, segundo o manual, é desatualizado e depreciativo. A palavra intersexual, que é o I da sigla LGBTI+, é usada para se referir a essas pessoas. Elas nascem com órgãos sexuais que não se ajustam ao que é considerado tipicamente feminino ou masculino. E o mais interessante é que quando você vai pesquisar esse assunto, você vê que tem muita gente com essas características. De acordo com a ONU, 1,7% dos bebês nascem assim. Se considerarmos que há cerca de 140 milhões de nascidos vivos no mundo, esse percentual representa 2.380.000 bebês. Confusos, os pais às vezes optam por cirurgias, mas a orientação é esperar a fase adulta para a própria pessoa decidir. Hi, I'm Hannah and I was born intersex. Intersex isn't that rare. For almost 2% of the population, it's similar to the population that is born with red hair. Still, most people don't know we exist. From unconsented, unnecessary and irreversible surgeries that cause way more harm than do good. Intersex people should be able to make their own choices about their bodies. Bye! O homossexualismo é uma palavra do passado, de acordo com o Manual de Comunicação LGBTI+. Isso porque o sufixo ismo significa, entre outras coisas, doença. A palavra mais adequada é homossexualidade, que tem mais a ver com o modo de ser e sentir. Desde os anos 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade do rol de doenças, mas só agora, em 2018, junho, é que a transexualidade deixou de ser considerada um transtorno mental. A aceitação dos homens gays, agora a gente pensando um pouco melhor, ela está restrita a homens gays brancos, homens gays que não saem dos estándares de masculinidade, aos homens gays que têm uma certa posição social, que têm uma certa educação. E eu pergunto, quem de nós aqui conhece bom, talvez o pessoal aqui que seja da militância, mas quem não é da militância que conhece alguma pessoa trans e que convive no mercado, no ambiente de trabalho com a pessoa trans? Quase ninguém. Os termos, eles têm peso sim, a comunicação tem peso sim. A primeira coisa que a gente recebe na vida é um nome. E é um nome que para as pessoas trans aquilo não é identificável.
São nomes, são palavras. As palavras têm significado e têm peso, sim. E para quem quer dizer que, olha, isso é politicamente correto e colocar isso para o lado, o mundo vai ser politicamente correto porque as pessoas estão demandando o direito de serem chamadas como elas querem. E isso é muito importante. E para a gente, esse manual de comunicação vai ser muito importante em comunicação, para o jornalismo, mas também para outras áreas, para a área de saúde, para que os médicos não excluam seus pacientes. Muitas vezes, com a boa intenção de tratá-los, estão excluindo. Nós estamos excluindo pessoas de um sistema de saúde, nós estamos excluindo as pessoas da democracia. O essencial para mim foi esse trabalho que vocês fizeram de consulta pública, de o que as pessoas querem para elas mesmas. Não tem nada mais forte do que isso. Você colocar a pessoa no centro e ela decide o que ela quer. E isso é a expressão máxima da democracia. Sou advogado lá no Banco Itaú e coordeno o grupo de diversidade LGBT no jurídico e na ouvidoria da instituição. Sou gay, hoje eu falo abertamente na instituição que eu sou gay, e isso é muito bem recebido hoje lá. E a ideia aqui é contar um pouquinho do que a gente tem feito lá no banco e as perguntas devem causar até um pouco de estranheza o que o Itaú está fazendo nessa mesa aqui, mas acho que é uma percepção cada vez maior que as empresas têm se preocupado com diversidade. Por que isso? Porque isso não só melhora a imagem das empresas, mas empresas diversas elas têm mais capacidade de atrair talentos, de reter esses talentos, são mais inovadoras, elas têm uma capacidade de produção muito melhor, então isso traz resultado de fato para as empresas. Então não é só uma questão de melhoria de imagem, mas uma questão de resultado mesmo. E por isso o Itaú, com uma empresa de 90 mil funcionários e 40 milhões de clientes, presença em todo o Brasil, precisa ter a diversidade em seu DNA. Em junho do ano passado, a gente assumiu um compromisso público com a nossa carta de compromisso com a diversidade, em que a gente basicamente se compromete a estimular um ambiente mais respeitoso e saudável para todas as pessoas que trabalham conosco, desenvolver nas nossas lideranças pessoas mais sensíveis e engajadas com esse compromisso pela diversidade e garantir uma meritocracia através de ações que promovam a igualdade de oportunidades para todo mundo dentro da instituição. Pode se espantar, mas nós estamos agora com 52 empresas que nós estamos firmando o apoio das grandes empresas para a nossa causa. A causa LGBTI não é só uma causa dos movimentos sociais, tem que envolver o setor privado. 2 mensagens enviadas por internautas pelo portal E-Cidadania do Senado foram lidas e respondidas durante a audiência pública. Elas refletem dúvidas comuns a muitos brasileiros. Osias Ribeiro, do Rio de Janeiro, tudo bem, mas que tal ter o Dia Nacional dos Héteros? Estão dando muitos direitos a um e outros ficam marginalizados. O Marcelo Almeida, de Minas, toda violência contra a pessoa está prevista em um capítulo especial do Código Penal. O direito do heterossexual é igual ao do homossexual, todos somos pessoas. Esse discurso homofóbico trata os gays como se não fossem gente. Não é bem assim. No Código Penal, todas as emendas que eu fiz que são relacionadas à homossexualidade não foram inseridas. E o Código Penal está parado exatamente porque as emendas não eram só minhas, mas tínhamos emendas de mais uns 5 ou 6 senadores nos mesmos quesitos. Então, o Código Penal está parado sem ter sido votado até agora, porque as emendas, pelo jeito, são muito polêmicas para esse momento da casa. E eu acho que a gente precisa ter algumas respostas também e conversar com essas pessoas que insistem em dizer ou insistem ou não entendem realmente o que acontece aqui hoje. Eu acho que todos que estão aqui nessa sala, né, que têm idade suficiente para se lembram do momento exato ou de alguma lembrança bastante forte da época em que esse país era uma ditadura e de que a gente pedia para diretas já, e que a gente pedia para que esse país virasse uma democracia. Uma resposta muito importante para dar para essas pessoas é que é uma democracia, mas não é uma democracia plena para todos. Nós ainda estamos deixando muita gente para trás. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é essa importância de dias como os dias de hoje, de trazer essa mensagem, que existem cidadãos que não são cidadãos de verdade. Dizer para aquela pergunta do Osias, por que nós precisamos ter um dia, dizer que nós temos uma pesquisa, 73% da comunidade LGBTI sofre bullying nas escolas, 60% se sente inseguro e 37% apanham por ser gay, por ser trans, por ser lésbica, enfim, nós precisamos sim um dia
dia e nós queremos visibilidade. E olha, sinto muito, senta e chora, porque nós não voltaremos para o armário. Não adianta, e isso é claro. Também tivemos, até hoje, 5.739 assassinatos no Brasil. Entre lá no Google, quem a homofobia matou hoje. Ontem teve um assassinato bárbaro, então, e todos os dias tem uma pessoa assassinada. Então, é por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos privilégio nenhum, nós não queremos destruir a família de ninguém, queremos construir a nossa, do nosso jeito, da nossa forma. A sua fala em resposta ao Zias Ribeiro, do Rio de Janeiro, que demandava um Dia Nacional dos Héteros, né? Porque estão dando muito direito para os héteros e os outros ficam marginalizados. E aqui veio uma resposta do Pedro Silva, de Minas Gerais. Os homossexuais sempre sofreram mais perseguição e violência. Infelizmente, é necessário criar dias como esse para fazer o povo pensar a respeito. Mais algumas recomendações do Manual de Comunicação LGBTI+. Você deve falar infecção sexualmente transmissível e não doença sexualmente transmissível. Pessoa infectada com HIV e não contaminada com HIV. Sexo mais seguro ao invés de sexo seguro. E por falar nisso, segundo o manual, não há programas públicos de saúde voltados para mulheres lésbicas e bissexuais, tipo campanhas de prevenção contra infecções e contra a hepatite B, que é muito comum na relação sexual entre mulheres. O direito à saúde é um dos direitos sociais assegurados na Constituição. Eu represento uma agência da ONU, um programa da ONU que reúne 11 agências, então 11 organismos da ONU que estão aqui representados e que falam que tem a mensagem principal de trabalhar em relação para acabar a AIDS. E a gente pensa que no Brasil nós temos 18% de infecção em jovens gays, nós temos mais de 30% de infecção em mulheres trans. Isso não é cidadania. Nós não estamos atingindo a todas as pessoas como deveríamos estar atingindo. Sobre o aumento do HIV com jovens, né? É impressionante. Nós temos um aumento, uma volta da doença, né? E, ao mesmo tempo, um retrocesso, que nós não podemos mais ter educação sexual na escola. A palavra gênero é tirada de todos os livros. E um retrocesso agora está no Ministério da Educação, que parece que iam tirar... Tínhamos livros que combatiam a homossexualidade, ou se tivessem qualquer coisa contra, né, eles não seriam apresentados pelo MEC, que agora periga de isso voltar. Então, nós vivemos um momento muito difícil de retrocesso na área de direitos humanos, daí a importância dessa audiência. Sabia que 72 países ainda criminalizam a homossexualidade? E que em 8 deles a punição é a morte? O Brasil está muito longe disso, mas aqui ainda não existe uma legislação federal específica para a população LGBTI+. O que existe são leis estaduais e decisões judiciais. Faz 15 anos ou 18 anos que nós apresentamos o primeiro projeto. 1995. 1995, apresentamos na Câmara, eu era então deputada, Tony estava já ativista e começando, né, passamos situações inacreditáveis juntos nas comissões de direitos humanos e infelizmente não muda muito, porque o nosso projeto original está no plenário da Câmara desde aquela época, hoje completamente ultrapassado graças ao Judiciário, e agora nós temos um projeto adequado no plenário aqui do Senado, que cada vez que a gente pensa em votar, os senadores saem correndo e a gente fica avaliando se deve votar ou não. Isso depois de ter passado na Comissão de Justiça por unanimidade e menos uma abstenção. Mas foi a plenário porque alguns senadores conseguiram 9 assinaturas para ir para plenário. Então, o que a gente percebe é que a gente fica muito reclamando que o judiciário está muito intrometido, invasivo nas questões do legislativo. Só que algumas questões, ainda bem que o judiciário está, né? Porque nas questões referentes à mulher e direitos humanos, se não fosse o judiciário, nós não caminhávamos. Haja vista agora que tem até projeto para retirar o direito ao aborto na lei, que as mulheres já têm.
Essas decisões tomadas pelo Judiciário concedem direitos ao LGBTI, mas é tudo muito frágil, visto que ainda podem ser questionados por não constarem na Constituição Federal ou não terem amparo de lei. As resoluções que igualam direitos aos de heterossexuais não são totalmente aceitas por juízes de alguns estados. E isso representa uma situação de instabilidade para a população LGBTI. Não é fácil, né? Eu acho que nós temos tido assim, muita paciência, além da conta, resiliência, persistência. Não vamos desistir, porque é um passo para frente, 2 para trás, isso já vem há algum tempo, mas há progressos, como a gente citou. Desde antes, inclusive, do primeiro projeto de lei que a senadora apresenta em 1995, desde o processo da Constituinte, que nós, na época, Movimento Homossexual Brasileiro, nos organizamos e tentamos pautar nessa casa os nossos direitos. E por mais importante e necessária que tenha sido a Constituição Federal de 88, conhecida como Carta Magna, a Constituição Cidadã, ela ainda não é uma Constituição cidadã, como bem lembrou a Georgiana, porque ela não dá direito a todos. Então, ela ainda não passa de uma carta de direitos para um grupo de pessoas e nega direitos para outro grupo de pessoas. Enquanto a gente não encarar que essa é uma realidade da nossa Constituição Federal, a gente talvez não vai fazer com que essa casa, que debate leis, que planeja e apresenta projetos de leis para melhorar as condições de cidadania da população brasileira, entenda que ainda nos deva e muito em direitos e cidadania. E é irônico, quando a senadora Marta fala, quando a gente de fato conversa no privado, ali na incidência política com senadores e senadoras sobre os nossos projetos de leis, e a gente fez isso exaustivamente o ano passado, na tentativa de aprovar o projeto de lei da senadora que trata sobre casamento entre pessoas e, obviamente, permitindo que entre pessoas do mesmo sexo tenham o direito na lei de casar, porque hoje a gente tem esse garantido por uma decisão do STF, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e a grande parte dizia que não teria nenhum problema em votar sim. E a pergunta que fica a nós aqui na audiência pública e, consequentemente, a quem está assistindo, o porquê que não votam, então, se a grande maioria, e é uma maioria muito grande, não é pouca, e por que não votam? Por que cidadania ainda é objeto de disputa política nesse país? Porque não deveria ser todas as outras coisas, menos cidadania. Menos direitos, seja para quem for, para quilombolas, para pessoas negras, para as indígenas, para LGBTs, para as mulheres. Nós não precisamos de defensores de A a J, nós precisamos de defensores de direitos humanos de A a Z. Ou inclui todas as letrinhas, ou não se diga defensor de direitos humanos, porque essa mentira já não nos cola mais. Pensei na questão aqui do Senado, como ela é complexa, Conversando privadamente com os senadores e senadoras, vocês não vão encontrar oposição, a não ser de uma meia dúzia, 10 talvez. Agora, é uma ideia falsa, que ainda se retém, que os eleitores são contra. Eu acho que alguns certamente serão contra, dependendo de algumas posições, principalmente religiosas, Mas a maioria dos eleitores desses senadores, que tem medo de votar, não é contra, é que eles não se dão ao trabalho de levantar o tema, porque não é um tema de importância para eles se posicionar e pode causar algum reboliço. Agora, seria muito interessante que os eleitores desses senadores, nós temos aqui 81 senadores, se posicionassem. Eu estou aproveitando esse momento, porque a gente está na televisão, e que perguntar para o seu senador qual é a posição dele e você, como eleitor ou eleitora, como é que você gostaria que ele votasse, por exemplo, frente ao casamento homossexual, que já está aprovado desde 2011, mas precisa virar lei. É algo muito engraçado nós falarmos em direitos de liberdade e igualdade, quando o ambiente privado nos acolhe, mas o ambiente público ainda não. A luta LGBT começou há muitas décadas. Nos anos 70, nós tínhamos pequenas publicações, uma mídia alternativa. Nos anos 80, atravessamos a epidemia de AIDS, que foi muito dura, com muito retrocesso. Isso se tornou mais visível, abriu espaço para as conquistas que eu mencionava no Judiciário a partir dos anos 90. Bom,
Agora eu diria que a luta está muito mais forte, há mais visibilidade para toda a diversidade. Nas pesquisas mostram que a população brasileira já está 50%, em alguns estados já ultrapassa 50% para o casamento gay. Então, o discurso agora, nós falamos de muita coisa, nós falamos de gênero, falamos de etnia, de mobilidade social, da violência, da homofobia, e temas importantes aqui no Senado, como o direito à identidade de gênero, troca de nome, sexo nos documentos de identidade de trans, estatuto da diversidade, todos estão em pautas, com dificuldade para aprovar, mas estão nas pautas. Então, o que nós vemos é que o movimento é vivo, a luta está viva e permanece, né? É um trabalho de formiguinha, mas as formiguinhas estão construindo. Então, acredito que mais dia menos dia, nós vamos conseguir colocar todos esses projetos em votação e vencer e tornar tudo lei. O Manual de Comunicação LGBTI+, está disponível na internet. Dá uma olhadinha lá. Tem muita coisa interessante para a gente aprender. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Senado ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até um próximo tema em Discussão no Congresso Nacional.